Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar o Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados e agradecer-lhe o contributo que aqui nos deixa com a apreciação das várias iniciativas legislativas. É certo que em muitas das matérias que aqui abordou e muitas das opiniões que aqui nos trouxe discordaremos em muitas dessas matérias, mas eu queria utilizar a referência que aqui nos trouxe a uma contra-reforma para abordar uma outra questão que tem que ver com poderes e contrapoderes. E sobretudo, para trazer à colação uma necessidade, que julgo que é uma necessidade permanente, quando discutimos questões relacionadas com a justiça, os problemas da justiça e sobretudo, da arquitetura processual da justiça, seja da arquitetura processual penal, seja do processual civil, que é a necessidade de reconhecermos que, ainda que o interesse que conjuga os diferentes intervenientes na justiça e nos processos judiciais, seja o interesse da realização da justiça, o papel que cumpre é um papel diferente e é um papel, a maior parte das vezes, oposto, considerando os diferentes atores. E é na gestão desses equilíbrios que está o nó górdio destas discussões que nós aqui fazemos. E da nossa perspectiva, o Sr. Bastonário certamente sabe que da parte do PCP foi essa a opinião que manifestámos e que temos vindo a manifestar desde 2007, é que com as alterações de 2007 desequilibrou-se em algumas circunstâncias, desequilibrou-se um sistema que não era certamente um sistema perfeito, era um sistema que precisava em muitos aspectos de aperfeiçoamento e de correções, mas que era um sistema ainda assim equilibrado. E em muitas destas circunstâncias, esse desequilíbrio foi introduzido com a reforma de 2007. E particularmente as questões relacionadas com o combate à criminalidade mais grave e organizada, à criminalidade mais complexa, que exige da investigação, dos poderes de investigação e da atuação do sistema judicial, coloca uma maior exigência do ponto de vista do exercício dos seus poderes, sobretudo nessas circunstâncias, o desequilíbrio foi mais acentuado. As questões relacionadas com o segredo de justiça, com o prazo de duração máxima dos inquéritos, com uma série de outras alterações que foram introduzidas em aspectos essenciais do processo penal, desequilibrou de facto o sistema e traduziu-se em muitas circunstâncias em dificuldades objetivas no combate a essa criminalidade mais grave e complexa, particularmente à criminalidade económico-financeira. E isto tem que ver com um problema que, em qualquer revisão do processo penal, nós temos que ter presente. É que aquilo que nós estamos a discutir não se remete exclusivamente para a arquitetura teórica de um sistema. Aquilo que nós estamos aqui a discutir é muito mais condicionado pela realidade material e objetiva em que o sistema de justiça se constrói, do que propriamente pela arquitetura teórica e pela arquitetura processual que plasmamos na letra da lei. Porque as dificuldades com que se coloca a investigação, do ponto de vista dos meios que tem à sua disposição, a própria realidade de mutação dos fenómenos criminógenos, exige do sistema judicial uma resposta que ele muitas vezes não está em condições de garantir, por falta de meios, por desadequação dos meios que tem à sua disposição, por insuficiência de recursos humanos, técnicos, materiais, o que quer que seja, e por muito boa que seja a arquitetura processual teórica, digamos assim, se do ponto de vista material e objetivo não tiverem criadas as condições para que o sistema que foi construído teoricamente com boa intenção, possa depois na prática funcionar, nada disto funciona. E é na gestão destes vários equilíbrios, quer entre o papel que os vários atores desempenham, quer no equilíbrio que tem que existir obrigatoriamente da letra da lei, com a realidade em que ele vai ser aplicado e com que ele se confronta, que nós temos, pelo menos, encarado estas várias questões. E, aliás, é por isso que, num dos dois projetos que apresentamos, está presente uma questão, que é uma questão, o projeto de lei de alteração aos processos especiais, está presente esta preocupação com a necessidade de garantir que o Governo adequará os meios do sistema judicial às alterações que resultam da lei. Porque se alterarmos a lei e não adequarmos os meios de que o sistema judicial dispõe, certamente muitas das alterações legislativas são remetidas para a sua completa ineficácia e ineficiência. E estas questões que aqui nos trouxe em relação à possibilidade de recurso do Ministério Público em relação às decisões judiciais, em relação à possibilidade, até a algumas questões que levantou, possibilidade de recurso pelos próprios arguidos, matérias relacionadas com o segredo de justiça, com a prisão preventiva, até com o papel dos advogados, certamente todas estas questões têm esta dupla dimensão, não só do ponto de vista da sua consideração do processo penal, mas depois do ponto de vista da sua efetivação prática. Quer dizer, porque a questão da definição dos prazos e a leitura que aqui nos trouxe sobre aquilo que justifica os atrasos nos nossos tribunais
certamente é um dos exemplos mais paradigmáticos de como a resolução desse problema não passa exclusivamente pela alteração da lei. Poderá ter aí um espaço fundamental de resposta. Mas é sobretudo nas condições com que se trabalha nos tribunais, nas condições em que intervêm os diferentes operadores judiciários, digamos assim, incluindo os advogados, obviamente. É nessas condições materiais que muitas dessas questões estão colocadas. E em relação ao papel dos advogados, eu não vou entrar na polémica sobre a funcionalização dos advogados e sobre a consideração de um defensor público. O Sr. Bastonário sabe que da parte do PCP nós temos uma opinião muito clara e até na legislatura anterior apresentámos uma iniciativa legislativa, aliás, 2 iniciativas legislativas, concretamente em relação a essa matéria do defensor público, que não apontava para uma funcionalização dos advogados, mas previa a existência de um corpo de advogados em condições de garantir os direitos daqueles que, por insuficiência económica, não veem os seus direitos garantidos, com uma perspectiva completamente diferente da funcionalização do advogado e da transformação do advogado num funcionário sujeito a constrangimentos e a limitações que não lhe permitam garantir a defesa daqueles que são, de facto, os destinatários dessa preocupação que o Estado de Direito deve garantir. Não vou entrar nessa polémica, mas quero apenas referir este aspecto, Sr. Bastonário. É que a situação de dependência em que são colocados hoje os advogados, particularmente os advogados mais jovens, é muitas vezes o caldo de cultura que permite precisamente que sejam postos em causa os direitos dos cidadãos. Porque quando os advogados se veem obrigados a fazer sabe Deus o quê da sua atuação deontológica e do exercício da sua profissão, para que possam, ao fim do mês, garantir algum rendimento que garanta a sua independência e a satisfação das suas necessidades, muitas vezes são confrontados com o risco, ou o apetite pela ultrapassagem das regras e pela ultrapassagem dos limites que a própria lei impõe, e esse é um problema que devia ser encarado, talvez, com outra prioridade. Em relação a estas questões que aqui nos colocou, do processo penal, já foram colocadas muitas das questões que queria colocar e, portanto, vou-me limitar a uma única questão e que tem que ver com as alterações aos processos especiais. Não teceu aí considerações particulares sobre os projetos de lei do PCP, obviamente, daquilo que já disse sobre o Segredo de Justiça, sobre a prisão preventiva, obviamente que se infere as posições que manifesta, que merece, pelo menos, as nossas alterações em relação a estas matérias, mas em relação aos processos especiais, pedia-lhe, se estiverem condições de o fazer, que pudesse fazer uma avaliação daquilo que são as propostas do PCP nesta matéria, até porque fez aí referência a uma situação, fez uma referência de direito comparado à existência de um mecanismo na Alemanha que talvez em muito se aproxime de um mecanismo que também na Itália está previsto, do mecanismo do giudizio abbreviato, do Código de Processo Penal italiano, e que no âmbito do processo penal do PCP acaba por encontrar alguma correspondência, digamos assim, numa mitigação do princípio da oportunidade que nós introduzimos no âmbito de um dos processos especiais. E, portanto, gostava de lhe perguntar se do ponto de vista da resposta à celeridade, ou melhor, da exigência da celeridade do sistema de justiça penal, isso do ponto de vista das alterações que são precisas efetuar na lei, particularmente em matéria de simplificação da sentença e até em alguma mitigação, digamos assim, do princípio de oportunidade que, estando já presente, talvez seja preciso aprofundar, se, desse ponto de vista, as propostas que o PCP apresenta para a Ordem dos Advogados são ou não úteis, permitem ou não avançar a alguma coisa nesse sentido e se podem ou não contribuir, de facto, para uma maior celeridade da justiça, sem pôr em causa, obviamente, a defesa dos cidadãos e a defesa dos arguidos e, sobretudo, sem pôr em causa aquele equilíbrio que é preciso garantir dos vários interesses que estão em conflito, obviamente, no âmbito do processo penal.